Olá, prezado aluno, prezada aluna. Voltamos para o vídeo 2 da aula 9. Estamos falando sobre a última parte da nossa matéria, a simetria da criação e sua ordem, a parte final. Bem, voltando a falar do sábado, Shabat no hebraico, o sábado marca o caráter de término da criação. O sábado não tem a intenção de dirigir qualquer tempo de pausa, de parada, que parará de soprar e de retomar. Ao contrário, tem a conotação de celebrar os atos criadores de Deus, que, por assim dizer, fecha-se sobre ele mesmo nesta finalidade. É o momento em que se celebra a obra da criação e sua bondade desde o primeiro dia. E, neste sentido, o sábado é supremamente marca de separação. Não que ele prefigure um tempo sagrado, diferente dos outros, mas de concluir a obra dos 7 dias, manifestando-se antes que o tempo e globalmente a promessa de santificação. O sábado é figura de separação, como já falei, indicando uma cesura, uma separação entre a primeira semana, que é considerada uma recapitulação arquetípica do tempo e promessa escatológica e a história da humanidade. Bem, o que significa essa frase, né? Uma recapitulação arquetípica do tempo. A primeira semana é um arquétipo, é um tipo das semanas que viriam. O sábado, por ser indicar uma separação, um término, mas não é um término total, ele é uma semana arquetípica, é uma semana paradigmática, é uma semana modelo para as outras semanas, para que haja uma continuidade da obra de Deus. E essa cesura que é indicada percebe que a obra de Deus se abre ao homem sob sua forma concluída, que o processo, ou melhor, que o repouso de Deus. Ora, você imagina, Deus repousou, Deus descansou. Vem na história indicar que a criação tem de responder ao Criador. Assim, Deus se regozija por sua obra, enquanto o homem se regozija por Deus ser o Criador. Ele disse, e foi muito bom, e foi bom, e foi bom, e foi bom, e foi muito bom. Ele se regozija por sua obra. E nós nos regozijamos por Deus, por ser Deus o Criador dos céus e da terra. Diante do exposto, reconhece-se que é preciso perceber um ponto muito importante para a teologia. Que essa primeira semana não é unicamente um começo e um fim, mas é provida de um centro. O quarto dia apresenta uma visão particular, no sentido de reaparecer o tema da luz. Oh, que interessante! Sendo o dia da criação dos astros. A luz está presente desde o primeiro dia. Nunca deixou de haver luz. Ela acompanha a criação do firmamento, da separação da terra e das águas, da criação e dos vegetais, da criação dos vegetais. Mas a criação dos astros se percebe diferente, é um canto que não deixa de ser entoado. O Gênesis, o redator de Gênesis 1, sublinha de forma polêmica seu caráter radical sob condição de criados. Os astros não foram criados para dar origem à luz. Os astros não foram criados para dar origem à luz. Ora, eu já pensei na minha vida que foram o Sol, a Lua, os astros. Não. A luz já existia desde o começo.
Tá certo? Os astros não foram criados para dar origem à luz, sendo intermediários possíveis entre Deus e o mundo. Há uma ciência chamada aí, tem a astronomia, que é a ciência, e a astrologia, que estuda os astros e os desígnios de cada um, comandados pelos planetas, pelos astros. Eles ocupam uma posição central e não inicial da criação. Os astros foram investidos de uma missão particular: presidir o desenvolvimento do tempo. O dia e a noite se desenvolvem sob seus auspícios e, sobretudo, no que concerne aos anos e às diferenciações que os constituem, servindo como sinais para festas, dias e anos. É uma estrutura profundamente interessante. A menção das festas não segue o sábado. O único momento do relato onde a história da humanidade é denotada não vem no termo da semana, mas no seu centro. É uma estrutura que sugere que o começo do tempo e da história não venha a se inscrever na mesma linha, no prolongamento de um e de outro. Comporta a inauguração proposta sob a forma de uma totalidade que se fecha no estado de figura exemplar, paradigmática, como primeira manhã da história. E se sublinha também a importância do sábado, a título de conclusão. Assim, percebe-se uma estrutura mesma do texto, afeto ao seu modo mesmo de refletir. O texto reflete, pois a história e o seu começo e a origem da criação se cortam de maneira ou de forma perpendicular. Assim, juntando-se ao redator de Gênesis 2:3, a origem deve se renovar e os começos da história não fazem nome com a origem da criação. Isto é porque Gênesis 2:3 toma-se a forma de declaração e a segunda a forma de confissão. No sentido de se compreender essa noção de perpendicularidade, trata-se do conceito de diacronia, sobre a sincronia do espaço. Vou explicar. A diacronia é o desenvolvimento do tempo, juntamente tempo e espaço. Então, diacronias é através do tempo, sincronia é junto com o tempo. Então não há uma dissociação, uma separação nesse sentido. Com a história e seu início e a origem da criação se cortam desta forma. A primeira semana da criação tem em si mesmo uma conclusão, com o sábado, ok? A história não vem depois com o sábado, que conclui a obra da criação, porém ela expressa em seu melhor. O redator de Gênesis 1 aposta numa abertura espontânea de partida. Ele está certo de um relato da criação, mas sabe que a totalidade das coisas não se reúne em um sistema que se lê em função de uma única perspectiva. Neste sentido, o tempo e sua originária diacronia têm a prioridade sobre a sincronia do espaço. Diacronia originária, porque o tempo que é essencialmente presente vem sempre depois um passado. O passado é a marca de que qualquer coisa não é mais. O passado é a marca de que qualquer coisa não é mais. E se vivêssemos apenas do passado, não haveria uma diacronia numa sincronia de tempo e espaço. Seria algo terrível, mas há um processo de dinâmica, de vida, de experiência,
de viver para fora, de existir. Isso é que dá, que faz a vida ter sentido. A certa distância, esta diacronia é inerente à confissão de uma criação que tem sua origem na palavra. Portanto, evocar a criação não é, nesta perspectiva, referir-se a um puro simples preenchimento do nada pelas coisas existentes. Antes, é evocar uma instauração de uma figura específica do mundo, conquista no confronto com o caos, e este sobre o fundo de um nada que nem pode nem deve jamais ser total e definitivamente conjurado. A criação, biblicamente, sobrevive sempre tomada por arrombamento. Opa, o que é isto? Calma, não é nenhum palavrão. A criação é tomada por arrombamento. Imagina aí um ladrão ou ladrões arrombando um portão, arrombando uma casa. Mas fica para o próximo vídeo. Fica para o próximo vídeo, que será o terceiro vídeo, tá bom? Então até lá.